Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje teremos mais uma aula de DIY, Do Yourself. Faça você mesmo, uma aulinha de Maker. E hoje nós vamos montar uma fonte de alimentação regulada, estabilizada, uma fonte linear, usando dois CIs da série LM317T, um regulador positivo de 0 a mais 30 volts, e um LM337T, um regulador negativo de 0 a menos 30. Então a nossa fonte vai de 0 a mais 30 e 0 a menos 30, portanto é uma fonte simétrica, que pode ter muitas utilidades numa bancada de concerto, por exemplo. Então essa fonte aqui é estabilizada, é ajustada através desses dois potenciômetros individuais. Nós temos aqui a entrada dela, um transformador de 24 mais 24 volts por 1 ou 2 amperes, sendo que se você usar um transformador de 1 ampere, o limite máximo de corrente da fonte vai ser 1 ampere, e se você usar um transformador de 2, o limite máximo da fonte vai ser de 1,5 ampere, que aí fica determinada pelos dois CIs. A corrente máxima que pode passar pelos CIs é de 1,5 ampere. Esses dois CIs têm um circuito interno de proteção contra curto-circuito. Se a fonte entrar em curto, ela não vai queimar. Aqui nós temos vários diodos, ó, 3 deles aqui em cima e 3 deles aqui embaixo, protegem os CIs, os componentes da fonte, dos picos de tensão gerados pelas cargas indutivas, relés, motores, solenoides, etc. E esses diodos aqui, ó, eles fornecem tensões de 1,2 e menos 1,2 para que a saída dos integrados chegue ao mínimo de 0 volt, tá? Então é uma fonte muito simples de montar, como vocês podem observar. Nós fizemos o desenho dela no EasyEDA, que é um software que eu já ensinei como é que usa aqui no canal. Tem um link aí na descrição do vídeo, o link para você acessar esse software online. Inclusive, pessoal, todas as nossas aulas DIY têm o patrocínio da JLC PCB, o nosso parceiro comercial. A JLC PCB é uma fábrica de placas de circuito impresso lá na China. Eles fabricam placas profissionais industrializadas. E lá você tem a seguinte promoção aqui, ó. Você pode fazer uma montagem grátis. Então você pode fazer a sua placa e a montagem dos componentes da placa eles não cobram. Você paga a placa, os componentes e a montagem eles fazem de graça para você. O preço aqui é $2 por 5 placas. 5 placas de 10 por 10 centímetros no máximo, diâmetro máximo, até 4 camadas. No caso a placa que a gente vai fazer de uma camada só, mas até 4 camadas você pode fazer, $2 5 placas. Tá? $2 aproximadamente R$11, então sai bem barato, sai R$2 e pouco cada placa, mas uma placa top de linha, qualidade profissional. Tá? Inclusive, eu já fiz vários pedidos aqui ó, na JLC PCB, vocês podem ver, ó, todos esses pedidos aqui eu já fiz, todos eles chegaram perfeitamente em condições excelentes, top de linha, inclusive eu já mostrei para vocês em alguns vídeos aqui no canal e a gente vai ver como vai ficar o dessa fonte. Tá? Então, vale muito a pena você encomendar sua placa na JLC PCB, o primeiro link aí na descrição do vídeo. Então, aqui o desenho, o esquema elétrico que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. E aqui o desenho da placa, que eu também já ensinei a fazer aqui no canal, já ensinei a desenhar a placa no EasyEDA. Na descrição do vídeo tem o endereço do EasyEDA, como vocês podem observar aqui, ó. Vamos ver como é que ficou a placa em 2D? A placa vai vir desse jeito aqui, ó. Ela vem verde com os contatos metálicos prateados, ó, desse jeito aqui, ó. Como vocês podem observar. Aqui o lado de cima e o lado de baixo, ó. Bem legal. Agora nós vamos encomendar a placa. Como é que a gente faz a encomenda? Você vai aqui no arquivo, gerar arquivo de fabricação Gerber. Não. Aqui, pessoal, a gente vai... eu vou baixar os arquivos Gerber, que eu vou mandar para vocês tanto o desenho da placa quanto o esquema elétrico dessa fonte aí na descrição do vídeo. Tá? Então, já tenho o arquivo Gerber aqui. Eu vou de novo aqui no arquivo, gerar arquivo de fabricação, gerar o Gerber. E aqui, ó, eu vou encomendar direto na JLC PCB. Ó. Faço encomenda, ok. Ele vai entrar direto no site. Ó, ele vai gerar os arquivos Gerber. Ele vai passar aqui, ó. Então ele está gerando, ele está processando os arquivos Gerber. Pronto, já processou. Aqui o desenho da placa, como vocês podem ver. E aqui embaixo, pessoal, aqui eu não preciso mexer em nada, só no Layers, Camadas.
uma ou duas camadas. A minha placa ela só tem uma camada só, mas eu posso deixar em duas que o preço é o mesmo. Quantidade de placas, eu vou pedir 10 placas. 10. De resto, eu não preciso mexer em mais nada. E aqui embaixo, pessoal, eu vou desativar essa opção cupom para montagem do SMD. Mas essa fonte nossa ela não tem SMD, então pode colocar aqui, ó. Muito bem. Pessoal, antes de colocar lá no cartão, tem um detalhe importante, ó. Aqui está o preço dela, R$ 27,55, o preço das placas. E aqui o preço do frete, é o 293. Por quê? Porque aqui está o frete mais caro. Então eu vou desdobrar isso aqui, eu vou colocar no frete standard aqui embaixo, ó. E aí ele vai para um frete de R$ 52,00 e leva de 2 a 25 dias úteis. Na verdade, as minhas levam de 10 a 20 dias úteis aqui em São Paulo, tá? Mas todas as que eu fiz chegaram dentro desse prazo. Inclusive, teve algumas delas que chegaram em 10 dias. Então aqui você vai para o Save to Cart, você vai colocar no cartão. Feito isso, ó, já tem aqui o cartão, Save to Cart. Vai aparecer aqui, ó. Tirar um deles, né? Que eu já tinha colocado um aqui. É só um pedido. O pedido estava duplicado, ó. Então tá aqui, ó. Aqui tem a lixeirinha para você excluir o pedido, tá? Então tá aqui a placa. Aqui o valor das placas. Pessoal, aqui, quando eu entrar no Secure Checkout, ele vai ter acesso aos dados do meu cartão. Lógico que eu não vou entrar nessa parte. Mas lá dentro do Secure Checkout, quando você clicar aqui e for lá dentro, se for confirmar o seu endereço, etc., o shipping você coloca no Standard. Tá? O shipping, que é o envio, coloca na função Standard, que é o mais barato que tem. Tá bom? Feito isso aqui, você vai completar os passos do pedido, vai fazer o pedido pelo seu cartão e depois a gente vai aguardar, tá, pessoal? Nós vamos aguardar chegar nossas placas para depois a gente montar a nossa fonte. Aqui nessa caixa da JLC PCB estão as placas da nossa fonte de alimentação, acabaram de chegar. Vou mostrar para vocês como é que ficaram essas placas. Acabamento profissional. Aqui vamos fazer um unboxing, como o pessoal fala, né? Ou seja, abrir a caixa. Aqui tem o plástico bolha. E aqui estão as placas da nossa fonte de alimentação ajustável 30 mais 30 volts até 1,5 ampere de corrente, né? Bem legal. Elas vêm muito bem embaladas, como vocês podem observar. Um plástico bolha muito bem protegido. Tem aqui o silica gel para não pegar muita umidade. Nós vamos cortar essa embalagem aqui para vocês verem como é que ficaram as placas. Observem a qualidade das placas aqui da fonte do nosso parceiro comercial JLC PCB. Primeiro link aí na descrição do vídeo. Olha só a qualidade das trilhas, da metalização. Placa industrial é outra coisa, qualidade profissional. Esses aqui são os componentes que compõem a nossa fonte estabilizada. Placa de circuito impresso fabricado pela JLC PCB, primeiro link aí na descrição do vídeo, placa industrial. Transformador de 24 mais 24 volts, quer dizer que um secundário com 3 fios, 24 mais 24, 48 de ponta a ponta, 24 volts em cada metade do secundário, 1 ampere de corrente máximo, que quer dizer que a gente vai restringir a nossa fonte a 1 ampere no máximo de consumo, mas se eu colocar um transformador de 2 amperes, eu consigo restringir a fonte a 1,5 ampere, que fica determinado pelos dois reguladores, que é o LM317T, que é o regulador positivo, e o LM337T, que é o regulador negativo. Os dissipadores de calor para os CIs, aqui os parafusos para prender os CIs no dissipador, os borne de entrada do transformador, de saída da fonte, ponte retificador RS207, dois capacitores eletrolíticos de filtro, 2.200 microfarads por 50 volts, potenciômetros de 5K, um para a fonte positiva, outro para a fonte negativa, 10 diodos 1N4007, dois resistores de 2K2 e dois de 150 ohms, fio para a gente testar, dois eletrolíticos 100 microfarads 50 volts de saída da fonte, dois eletrolíticos 10 microfarads por 63 volts, um cabo de força, e dois capacitores de poliéster de 100 nanofarads, que serão os filtros de ruído da saída desta fonte. Então agora nós vamos montar esse circuito e testar o funcionamento. Nós vamos iniciar a montagem aqui dessa fonte. Ela é bem simples de montar, porque todos os componentes aqui estão discriminados. Os diodos são todos iguais, todos um N4007. Nós vamos começar a montagem por eles. Nós vamos dobrar cada um deles aqui nessa posição
e vamos colocar os 10 diodos aqui e já soldá-los. A gente deve sempre tomar cuidado com a polaridade do diodo, colocar a faixinha aqui do cátodo coincidindo com a faixinha aqui na placa. Em todos eles, são 10 diodos no total, nós soldamos, ó, como é que ficaram as soldas. Agora nós vamos colocar os resistores, dobrando eles nessa posição aqui, ó, desse jeito. Nós vamos colocar os resistores aqui na placa. Agora, pessoal, nós vamos colocar os capacitores eletrolíticos, tomando cuidado com a polaridade deles, ó. Esse aqui é o terminal negativo, que tem essa parte branca, em todos eles. E no caso do pequenininho aqui, ó, ele tem um símbolo do mais, do lado positivo dele. Nós vamos colocar também os bornes, a ponte retificadora, os capacitores de poliéster, esses não tem polaridade, e o circuito integrado. O circuito integrado a gente vai colocar o dissipador dele virado para frente aqui, ó. Como vocês podem ver os furinhos, a parte do dissipador dele tem que estar para frente. Observem que nós já temos aqui a fonte quase toda montada, ficam faltando apenas os 2 potenciômetros, que nós vamos fazer daqui a pouco, e os 2 reguladores. Os 2 reguladores nós já parafusamos no dissipador de calor. Eu não passei uma pasta térmica aqui, porque isso aqui vai ser a título de experiência, testar o funcionamento do circuito. Mas para uso assim definitivo, você coloca um pouquinho de pasta térmica entre o CI e o dissipador. O dissipador está na horizontal, mas ele pode ficar na vertical também. Tá, pessoal? O CI ele pode estar nessa posição aqui, não tem problema. E vocês observem que essa parte da frente dele tem que estar de frente aqui para a placa. Quando vocês olhando aqui a placa, ó, ele deve encaixar desse jeito aqui, não assim, ó, não o contrário, desse jeito aqui, ó. E na placa está indicando o LM317, esse aqui, ó, ele vai aqui, e o LM337 é esse, ele vai desse jeito aqui, ó. Então é dessa forma que você deve colocar os CIs aí no circuito. Nós vamos soldar os potenciômetros. Mesmo que esse potenciômetro ele coubesse aqui nesse espaço, não é usual o potenciômetro ficar na placa da fonte, porque se você vai montar essa fonte numa caixinha, por exemplo, o potenciômetro ele vai no painel da fonte. Então o potenciômetro é conectado na fonte através de fios, que é o que a gente vai fazer agora. Então observem aqui, ó, os potenciômetros já soldados aqui na placa, tá vendo? Tem os fios que vão ligar o potenciômetro à placa, e o potenciômetro ele fica no painel da fonte. É claro que aqui eu coloquei fio curto só para testar, mas aí você vai colocar o fio de acordo aonde vai ficar o potenciômetro lá no painel da sua fonte, ou os potenciômetros, que um deles vai regular a tensão positiva de 0 a 30 volts e o outro a tensão negativa de 0 a menos 30. Conectamos agora o transformador aqui na fonte. O secundário dele tem esses 2 fios cinza, que são os 2 da ponta, que dá 48 volts. Você coloca nos 2 extremos aqui do borne. E no terminal central aqui do borne, você coloca o fio central do transformador. O primário, a gente ligou a parte de 110 volts, que é o fio preto com o fio amarelo. Como aqui a rede é 110, a gente liga esses dois. Se a rede for 220, você liga o preto com o vermelho. E agora está pronto para a gente testar a fonte. Primeiro, nós vamos testar a tensão sem carga, e depois nós vamos testá-la com carga. Então, primeiro nós vamos testar a fonte sem carga na saída. Observe que eu coloquei fios aqui da mesma cor. Aqui a saída positiva, a negativa e o 0 volt. 0 mais B menos B. Então nós vamos testar de onde até onde vai a tensão, ajustando aqui o potenciômetro da linha de mais B. É claro que na hora que a gente for montar a fonte para ela funcionar, a gente vai colocar fios de cores diferentes aqui para identificar. Nesse caso aqui não precisa, porque é só para testar. Então, conectamos aqui na tomada. Então, ligamos aqui o multímetro. E nós temos aqui, ó, nós temos uma tensão de 10 volts com o potenciômetro. Ele não está nem para um lado nem para o outro. Vamos girando aqui, ó. Vamos girando aqui o potenciômetro devagar. Olha lá. Aqui ele vai diminuindo a tensão, ó. 4, 3, 2, 1, 0. Ó, aqui é 0 volt praticamente, ó. Alguns milivolts. E girando para o outro lado, ele vai subindo a tensão, ó. 2, ó, 1,5, 1,3, vai indo, ó. Vai subindo a tensão até chegar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31 volts. Tá? Agora, um fato curioso dessa fonte é que ela tem uma proteção natural contra curto-circuito. Então, se encostar aqui, ó, se encostar uma na outra, a fonte não queima. Tá vendo? Ela continua funcionando. Tá? Então, se encostar as saídas, se houver curto na saída, a fonte continua funcionando. Porque o circuito integrado ele tem uma proteção interna contra curto-circuito. Ser regulador. Isso no caso da tensão positiva, que é esse lado aqui, ó. Esse lado da tensão positiva. Agora nós vamos testar o lado da tensão negativa, que é esse aqui, ó. Então só vou enrolar o fio aqui, né? Só para facilitar o teste. Claro que isso aqui é provisório, tá, pessoal? Olha lá. Aqui é o lado da tensão negativa. Agora esse potenciômetro aqui que a gente ajusta, ó. Aqui a gente vai tornando a tensão menos negativa até zerar ela. Zerou. Tá na casa dos milivolts. E aqui a gente vai tornando ela mais negativa, ó, até chegar no menos 30 volts. 31 volts, já que ela está sem carga, né? Então 31 volts. E de ponta a ponta ela pode chegar até 60 volts, se você usar os dois extremos. Como por exemplo, se eu tirar a preta aqui do meio e colocar no extremo, essa aqui vai ficar no extremo positivo, que é a saída positiva dela. Aqui, ó. Aqui é o extremo positivo e aqui é o extremo negativo. Esse aqui, ó, extremo negativo. 44 volts. Aqui a gente vai reduzindo ela. 44 volts. Aqui a gente reduz, aumenta. Ó, o máximo que ela vai dar aqui sem carga é 63 volts, ó, sem a carga. Com a carga, ela vai 60 volts, 55, por aí, ó. Ajustando os dois potenciômetros ao mesmo tempo, a tensão da fonte vai diminuindo. Então você pode fazer o ajuste individualmente. Você pode ajustar as duas tensões para o mesmo valor ou cada uma para um valor diferente. Agora nós vamos testar ela com carga. O primeiro teste que a gente vai fazer aqui com uma carga indutiva, o motorzinho. Então eu coloquei aqui, ó, o motor do negativo, do 0 volt para o positivo, 0 para o positivo. Então a gente vai ver aqui a tensão, nós vamos ligar. Vamos ver se o motor vai girar. Olha lá, o motor girando. Vamos ver a tensão aqui, ó. Vamos ver a tensão. Nós temos aqui no motor 4,2 volts. Se a gente aumentar a tensão, ó, que a gente diminuiu a tensão, olha lá, 6 volts. Olha o giro do motor, ó, 7 volts. Esse motor aí é de 6 volts, tá, pessoal? Se você colocar mais, obviamente, você vai diminuir o tempo de vida útil do componente, tá? Então 6 volts mais ou menos o motor roda na sua velocidade normal. Então essa fonte aqui consegue alimentar cargas indutivas. O CI está morninho, né? Nem chegou a aquecer. Lembre-se, o limite dessa fonte é 1 ampere por causa do transformador. Se você aumentar o transformador para 2 amperes, o limite dela vai para 2. Agora a nossa fonte vai acender essa lâmpada aqui, ó, uma lâmpada de 12 volts. Eu deixei a tensão da fonte mais baixa. Vamos ver aqui, ó. Nós temos 6 volts. Nós podemos aumentar a tensão. Diminuir a tensão aqui. Aqui aumenta. Olha lá. Aí tá bom, 10 volts. Dá para ter um brilho legal. É claro que essa lâmpada aqui, o consumo dela é maior do que 1 ampere, chega perto de 1,5 ampere, tá? Então nesse caso aqui a gente não põe a tensão total nela, porque senão ela vai puxar 1,5 ampere, daqui esse transformador só aguenta 1, tá? Então a gente chega aqui nos 10 volts, a corrente aqui fica próximo de 1 ampere, você esquenta um pouco mais, né? Tem um dissipador aqui, ele tá quente,
Você pode colocar um dissipador maior, caso você queira, tá, pessoal? Então, mais um projeto executado com sucesso graças a JLC PCB, nosso parceiro comercial, fabricação de placas de circuito impresso, industrial, profissional. Link no primeiro link da descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Então nos vemos aqui numa próxima aula. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.